Eu estou aqui com a dona Sandra e você vai ver o quanto vale a pena entrar por esse portal que tem sido aberto para cada um de nós aproveitarmos essa reta final do ano para fazermos o que não estávamos fazendo e ter resultados que nós não estávamos tendo. Boa noite, dona Sandra. Boa noite. Como que a senhora vê a oportunidade de entrar por esse portal, aproveitar essa oportunidade, recebendo a unção quando chega na igreja, orando, buscando ao Senhor, recebendo a palavra para viver o melhor final de ano da sua vida? Eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? Porque falta tão pouco tempo para a gente terminar o ano, então isso daí vem acrescentar tudo, porque uma unção, uma palavra, uma direção, para nós é muito importante, porque alguma coisa talvez que esteja faltando na nossa vida, com a palavra, com a direção, a gente já toma um rumo diferente. Então eu acho assim que é muito importante essa unção e tudo que a gente ouve aqui na igreja. E isso tem feito a diferença na sua vida, não porque só é ouvido, mas sim também porque é praticado rigorosamente cada direção que sai do altar? Sim, com certeza. A gente pega, né, o espírito da palavra, toma para o nosso dia a dia, e isso tem que fazer uma grande diferença, né? É por isso que a gente tem que buscar o Senhor, buscar a direção, buscar o Espírito Santo. E é uma bênção, cada dia que a gente vem aqui, toda semana, né? Então é uma bênção. Vale a pena estar segunda-feira, às 19h30, aqui buscando o Senhor. Sim, vale muito a pena. A gente sai daqui muito feliz, renovado. Que Deus te abençoe. Amém, em nome de Jesus. Então, faça como essas pessoas têm feito. Junte-se a nós e vamos vencer no nome de Jesus. Como será outubro, novembro e dezembro? Abençoado, extraordinário, surpreendente. Amém? É isso que você vai dizer. Outubro será extraordinário, abençoado, surpreendente. Em nome do Senhor Jesus. Provérbios 10, 24. Diga comigo, o que nós precisamos aprender? Aprender a fazer muito bem a nossa parte. A parte de Deus, Deus faz. Deus realiza. O que acontece é que em muitas situações, ocasiões, nós deixamos de fazer a nossa e atrapalhamos o agir de Deus. Provérbios 24, 10 diz assim, diga comigo, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Muda a tradução, por favor. Diga comigo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo, fraco, se vacilar no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Por isso que nós colocamos mais força. Nós não nos mostramos frouxo, porque quando você se mostra fraco, frouxo, ou você vacila no dia da dificuldade, você não tem força para vencê-la. Aí está o problema. Infelizmente é isso que acontece com a maior parte das pessoas. E nós sabemos e aprendemos com a Bíblia, que o dia mau vem para todos. Só que o problema é que muitas vezes nós não entendemos que por trás de uma situação que Deus permitiu, existe uma promoção. Às vezes Deus permitia que Israel fosse atacado por inimigos, mas tinha um propósito. Deus queria realmente que o povo atacasse Israel para que Israel se defendesse
E ali havia uma conquista, havia uma promoção, por trás daquilo havia uma prosperidade. Amém, pessoal? Geralmente nós caminhamos numa zona de conforto, nós fomos, infelizmente, muitas pessoas, e é o que nós precisamos nos preparar, muitas pessoas não estão preparadas para o dia mau, para o dia da dificuldade. Ninguém nunca pregou e nunca ensinou, aliás, se pregar não aqui, que nós não enfrentaríamos as nossas guerras, os nossos desafios, que nós não seríamos, continuamente, enfrentaríamos guerras, batalhas, perseguições, adversidades, tempestades. Mas eu preciso, diga comigo, se te mostrares frouxo, ou se vacilar, se te mostrares fraco no dia da angústia, diga comigo, a tua força será pequena. É por isso que a gente reage. Você reage e vai em nome do Senhor. É o que nós temos falado, né? Quer uma vida vitoriosa de verdade? Lute com Deus e vença. Lute com os homens e vença, porque quando nós falamos o que foi dito a Jacó, Jacó foi enganado 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes foi mudado um acordo de negócio com ele, e ele lutou pela fé. Ele não pediu as contas. Ele não disse, eu não trabalho mais para esse vagabundo. Eu não fico mais nesse lugar. Ele agiu a fé. Ele lutou pela fé. Ele continuou levantando os olhos e enxergando a vitória. Ele continuou profetizando. Ele continuou declarando. Ele continuou fazendo aquilo que Deus deu a direção, enxergue. E continuou prosperando, mesmo sendo mudado o acordo com ele 10 vezes. Ele lutou com os homens e venceu. Mas lutou com os homens pela fé, não dizendo assim, lutou com os homens, você é um ordinário, você é um vagabundo, você é um idiota, você é um ladrão, você me enganou, você me roubou, com você eu não fico mais. Não, foi na fé, orando, ungindo, descascando as varas, colocando no bebedouro. Lutar com Deus, com os homens e com o diabo. Tem gente que não luta, tem gente que não luta. E esta é a razão pela qual também não está conseguindo passar de onde está. Olha aqui, ó. Passa. Diga comigo, pois Deus não nos deu espírito de covardia. O que o covarde faz? O covarde foge. O covarde não enfrenta, o covarde foge. O covarde se esconde. O covarde se esconde. O covarde não quer ser confrontado. O covarde tem medo do novo. Mas, diga comigo, de poder. Diga comigo, mais de poder. Quer dizer, eu posso, você pode. Poder, fortaleza, força. Você pode vencer. Você pode superar. Você pode ir além. Diga comigo, de amor e de equilíbrio. Sabe o que nós precisamos identificar e tratar? Sabe? Senão você nunca vai sair do lugar. Aonde estão os pontos que você começa algo e aonde você sempre para? Por que você sempre desiste? Vamos pensar assim. O que você tem como alvo e objetivo na sua vida? Quando nós falamos do versículo de João 10:10, diga comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, uma vida plena, que nós venhamos viver em plenitude de vida. É fácil? Não. Mas por que eu não consigo viver em plenitude de vida? Porque muitas vezes eu falo assim, não, mas agora eu vou pegar para valer nisso, eu vou pegar realmente, para ser abençoado por Deus, você precisa lutar com Deus, então precisa ter um espírito de perseverança aí. Se você é daquele tipo de pessoa que começa, ora um pouquinho, daqui a pouco está parando, a sua vida é a mesma coisa.
Quando você ora, você está andando para frente. Quando você para de orar, você começa a andar para trás. Parado nunca fica. Ou você está indo para frente, ou você está indo para trás. Ninguém fica estagnado. Ninguém. Ah, eu estou no mesmo lugar. Tá, não. Não está porque o mundo avança. O mundo evolui. Então, você não fica no mesmo lugar. Você tem que avançar. O que faz com que você não dê sequência, continuidade naquilo que você começa com um propósito? Não, eu vou buscar e agora eu vou orar para valer, eu vou pegar, porque Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar, eu vou alcançar a bênção do Senhor. Por que você para? Desânimo? Você sempre está olhando para alguém? Você sempre está observando a atitude de alguém, a sua razão de sempre parar? Você tem preguiça? O que seria? Isso nós estamos falando de orar. É muito comum eu encontrar pessoas que dizem assim, eu não sei o que acontece comigo. As duas situações eu encontro, as duas. Pessoas que dizem assim, eu não sei o que acontece comigo. Todo lugar que eu entro, que eu começo a trabalhar, ou tudo que eu começo a fazer, daqui a pouco, ou me manda embora ou eu desanimo. Ou me manda embora ou eu desanimo. As duas coisas estão interligadas. Se manda embora e desanima, é o mesmo demônio. É o mesmo espírito que age. E agora não age só fora, age na própria pessoa. Nós precisamos identificar aquilo que é a causa, aquilo que é o problema que nos impede de ir além. Porque ninguém vive feliz com a vida estagnada. Ninguém vive feliz, todo mundo precisa progredir, precisa evoluir, todo mundo. Nós temos questões pessoais, nós temos questões materiais, né? Se eu perguntasse para muitos, quantas pessoas gostaria de estar vivendo uma vida mais, né, ativa, mais equilibrada? Porque quando nós falamos de plenitude, nós estamos falando de uma vida abençoada economicamente, financeiramente, uma pessoa abençoada financeiramente, amém? Realizada profissionalmente. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma vida familiar abençoada, muito bem ajustada, e nós estamos falando de pessoas que têm vivido uma vida saudável, são saudáveis. Nós estamos falando de uma vida plena, das principais coisas que envolve a plenitude de vida de um homem e de uma mulher. Mas o que impede? Eu preciso saber que, primeiro, diga comigo, Deus não nos deu espírito de covardia. Olha, leva a sério o que eu vou dizer para você. É uma atitude extremamente covarde quando nós não confrontamos aquilo que nos impede de ir além. Porque é sempre mais fácil, sempre mais fácil a gente viver assim. Sabe por que eu não cresci? Porque eu não tive apoio, porque eu não tive incentivo, eu não tive oportunidade. Sabe por que eu não avancei, porque eu não consegui coisas? Porque, infelizmente, me puxaram o tapete. O governo é uma desgraça, né? Onde eu trabalho é uma desgraça. Inclusive, eu vou dar um conselho aos pais. Olha o conselho que eu vou dar a você como pai, você como mãe. Você quer que seus filhos sejam homens e mulheres fortes, bem-sucedidos na vida? Sim ou não? Quer de verdade? Então, cuidado. Olha a orientação que eu vou te dar.
primeiro versículo que nós lemos que se você se mostrar frouxo, fraco, no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Sabe onde começam as frustrações de uma pessoa? O fracasso é quando a pessoa ela é super protegida. Sempre alguém que, ao invés de tratar os problemas, as deficiências, e dizer, olha, é o seguinte, vamos lá, vamos falar como pais. Ai, porque o professor implicou comigo, só para mim que ele deu uma nota. Será que é só para você? É só com você? Não cabe a gente fazer uma interrogação aos nossos filhos? Mandaram meu filho embora, ele foi o primeiro da lista a ser mandado embora. Que ódio que eu tenho dessa empresa, tomara que feche. Mas será que o problema realmente é a empresa? Ou a gente não está super protegendo, tomando as dores, quando deveria dizer assim, eu só quero fazer uma pergunta a você, quantos aconteceram a mesma coisa que você? Não, foi só comigo. Então, espera aí, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Será que você não fez por onde? Será que você não se dedicou bastante? Será que você não deu motivo? Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas, até hoje, justificando e atribuindo os seus fracassos ou seus resultados a sempre alguém, a uma suposta perseguição, ou uma força maligna que não deixa ele para frente. Quando, na verdade, infelizmente, em muitas pessoas, falta diligência, falta perseverança, falta se mostrar mais comprometido, empenhado, ter mais força na dificuldade, porque na dificuldade desiste, na dificuldade esmorece, quando deveria se fortalecer ainda mais, não ter espírito de covardia para fugir, mas dizer eu posso, agir com amor e com equilíbrio, porque uma pessoa desequilibrada é uma pessoa fraca emocionalmente, com equilíbrio, e entender que, está vendo o que nós lemos aqui? Diga comigo, pois Deus não nos deu um espírito de, diga comigo, covardia. Então, espera aí, opa, que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Eu confronto a mim. Que sentimento é esse que está dentro de você? Você quer vencer, e esse não é o sentimento que Deus colocou dentro de você, esse não é o espírito que Deus te deu. Não é de covardia, não. De poder. Você pode, põe força. Não se mostra frouxo no dia do problema, não. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Há momentos que nós precisamos, quem quer realmente uma vida diferente, tem que se confrontar. Tem que trabalhar esse espírito que talvez tenha acompanhado a muitos há muito tempo. E quando eu falo, trabalhe com o filho para que o filho não seja aquilo que aconteceu com muitos. Porque muitos passaram por isso e sempre protegeu, sempre foi tomar tomar as dores de filho quando o filho estava errado. Quando, na verdade, se a gente quer que um filho seja bem-sucedido, nós viramos para ele e falamos, rapaz, é o seguinte, seja homem, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Viu? Você não fez o que precisava ter feito, você não se comprometeu o quanto precisava ter se comprometido, estava aí desfocado e precisa se focar. Se quer ter uma vida diferente, precisa se focar. O mundo não está contra você, não. Mas, infelizmente, eu atendo, você sabe que eu atendo gente, né? Eu atendo gente. E, às vezes, um filho perdido é fruto de, infelizmente, de um lado dos pais, ausência, e do outro para suprir superproteção. Há um desequilíbrio. Às vezes, pai super ausente, às vezes, mãe super protetora. Aí não dá um equilíbrio. Está entendendo?
Sim ou não? Então, nós, às vezes até inconscientemente, você vê que eu como pai, eu posso falar isso porque como pai, os meus filhos sabem que eu nunca tomei dores, nunca, de nenhuma situação. Inclusive, é confusão? Sai fora, meu filho. Sai do meio, sai de perto. Ah, porque... Não, sai daí. Não esteja no meio. Acabou. Foca no seu propósito. Foca naquilo que você tem que ser bem-sucedido. Se você quer ser diferente, quer resultado diferente, então foca no certo. Fica focado em besteira, não. Amém? Porque é muito fácil, daqui a pouco já está acostumado, né? Então aí começa a se tornarem vítimas das perseguições, vítimas da inveja, vítimas do olho gordo, tem sempre alguma coisa a mais. Não, tem não, de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos lá, passa por favor. Diga comigo, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Quem disse que o dia mau não viria? Quem disse que o dia mau não viria? Mas o que eu faço no dia mau? Nós pregamos sobre isso recentemente, fizemos um trabalho de sexta-feira sobre isso. O que acontece com a maior parte das pessoas no dia mau? A palavra é bem parecida com resistir, mas é desistir. No dia mau, geralmente, as pessoas desistem. No dia mau, olha o que diz, para que possam resistir no dia mau, diga comigo, e permanecer. Que palavra está ali? O que é algo inabalável? Não se abala. Está ali, firme. Firme. Está ali, firme. Totalmente firme. Então, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir. Diga comigo, resistir. Diga comigo mais uma vez, resistir. Resistir o quê? Então, mas o que pode ser esse dia mau? Resistir ao quê? A angústia, a tristeza, a opressão, perseguição, a inveja, resistir aos problemas, resistir ao dia mau, seja lá o que estiver vindo. Resistir. E o que é resistir? Resistir é algo que está tentando te puxar numa direção, ou para baixo, por fundo, e você resiste na direção contrária. Você coloca força na direção contrária. É resistir. Diga comigo, e permanecer inabaláveis depois de terem o quê? Depois de terem feito tudo. É vestir toda a armadura de Deus, que você vai ler Efésios inteiro, para que possam resistir o dia mau. A diferença do vencedor para aqueles que têm fracassado é o dia mau. É como reage no dia mau. Aí está a diferença. É como tem reagido no dia mau. No dia mau muitos desistem, reagem muito mal, né? No dia mau se entregam, no dia mau param, no dia mau, quando deveria perseverar e colocar mais força, desacelera, no dia mau se prostra. É o que tem acontecido com muita gente. Quando no dia mau resiste, permanece inabalável e não deixa de fazer tudo o que tem que fazer. E não deixa de fazer tudo o que tem que fazer. Amém? Amém, pessoal? Amém. Aí está direcionamentos importantíssimos. Nós poderíamos
pegar tudo isso aqui, ó, que nós falamos até agora, e traduzir em algumas palavras semelhantes. Ser uma pessoa focada. Porque quem não tem foco, querido, não sai do lugar. Quem não tem foco, não consegue ir além. Está sempre desfocada. Nunca dá sequência. Sempre desiste. Retrocede. Se entrega, se prostra. Sempre está aí nessa oscilação. Começa pela oscilação. Primeiro, isso é um problema. Nós falamos a semana passada sobre isso. Desistir é um problema não externo, é interno. Por que eu sempre desisto? Eu preciso tratar o que está dentro. Porque eu sempre desisto, eu preciso tratar, não é um problema externo, não é o fator externo, é o fator interno. E eu preciso tratar isso. Porque senão eu não saio do lugar. Eu quero ir além. Amém? Nós precisamos. O que traz progresso à sua vida? O que vai trazer progresso à sua vida? Posso dar um conselho a algumas pessoas hoje? Conselho de pastor para ovelha? De amigo para quem quer vê-lo abençoado? Nós estamos aqui nós estamos em época de eleição, certo? Amém? Você tem a sua opinião acerca dos candidatos, tem ou não tem? Sim ou não? Você já sabe em que você vai votar, não sabe? Eu respeito a sua e você respeita a minha. Eu acho o cúmulo pessoas se ofendendo em Facebook, em rede social, por causa de algo que não vai te acrescentar absolutamente nada. Desfocados, quando deveria estar focados, trabalhando naquilo que vai te trazer resultado, porque seja um governo ou outro, não vai, se você não fizer a sua parte, não vai te trazer resultado. Se Deus não te abençoar, não vai te trazer resultado. Viu? Se o Espírito de Deus, se você não tiver vestido a armadura de Deus, pode ser Lula, pode ser... eu estou falando Lula porque o outro... Né? Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Ciro, pode ser quem quer que seja. Vai resolver? Vai resolver? Alguém vai lá na sua casa e vai colocar comida na sua mesa? Alguém vai abrir as portas e colocar lá dentro da sua empresa? Sim ou não? Então nós vamos nos focar nas coisas certas. Fica gastando tempo com baboseira não, que isso é perda de tempo. É perda de tempo, são coisas... Nós não precisamos ofender ninguém, nós não precisamos atacar ninguém, ficar com um bate-boca desnecessário e gastar um tempo enorme que podia estar tratando clientes, fazendo vendas, fazendo negócios que vai trazer para a sua vida prosperidade e não fazendo inimizades. É um conselho que eu dou a você. Cada um respeite a opinião do outro, cada um respeite e cada um cuide da sua vida em particular, porque quer seja um ou outro, não importa quem seja, querido, não vai mudar nada na sua vida se você não estiver vivendo isso aqui, ó. Vai trazer resultado nenhum para você, como nunca trouxe, a não ser que você está sendo beneficiado com alguma bolsa, tá? Não, então nunca te trouxe nenhum benefício. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa fé, cuidar, respeitar as pessoas, respeitar, inclusive eu já preguei sobre isso, tá? Eu já preguei sobre isso. Autoridades são feitas, independente de quem seja, são feitas para ser respeitadas, a Bíblia ensina isso. Fica xingando as tortas e as direitas aí não, porque você vai colher. Deus não te dá o direito disso, viu? Não vai na onda da maioria, não vai na onda da maioria. Respeite, pare de xingar os outros, porque esse desgraçado, porque esse vagabundo, porque esse ordinário, Deus não dá direito a ninguém. A autoridade deve ser respeitada, e deixa que Deus trate com cada um, como já tem tratado. Amém? E nós, como pessoas focadas, deveríamos estar trabalhando, evangelizando, fazendo amizades, fazendo negócios, clientes, não fazendo inimigos, que vai te dar prejuízo.
Vai te dar prejuízo. Alguém desses que você bate boca aí poderia ser um bom cliente seu. Conselho de pastor para a ovelha que quer o seu bem. Pode passar. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Diga comigo, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Amém? Então nós precisamos, espera aí, não é porque eu estou sendo, eu tenho passado por situações, eu vou vencer, eu não vou me mostrar frouxo, não, eu não vou me mostrar fraco, não. Deus me deu, não espírito de covardia para fugir e me esconder, Deus me deu espírito de poder, eu vou enfrentar, eu vou encarar, e eu vou superar, eu vou dar a volta por cima, eu vou além, eu tenho capacidade para isso. Eu vou melhorar. Amém? Eu preciso identificar aonde são os meus pontos, aonde eu erro, qual a imagem que eu transfiro, aonde eu tenho errado, porque eu não quero mais errar. É isso que nós precisamos parar, gastar tempo para isso. Espera aí, onde eu tenho errado? Talvez eu seja uma pessoa. Outro dia eu disse isso para uma pessoa, eu disse assim, você já prestou atenção que você não é uma pessoa ruim. Quem te conhece sabe que você não é uma pessoa ruim, só que você é uma péssima comunicadora. A maneira de você se comunicar transmite algo errado a seu respeito, para quem não te conhece. Então, precisa melhorar a comunicação. Precisa melhorar, porque a sua comunicação faz com que as pessoas tenham uma imagem ruim a teu respeito. Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes, a comunicação não é boa, a maneira de falar, o tom de falar. Outras vezes, eu sou intolerante mesmo, sou impaciente. E, às vezes, nós sempre agimos assim, né? Muitas vezes já pregamos isso. Não, mas essa pessoa é chata. Ih, eu estou cansado, não quero gente chata perto de mim, não. Querido, então você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Porque se a gente perder um chato hoje, perder outro chato amanhã, outro chato depois da manhã, outro chato depois da manhã, outro chato depois da manhã, aí daqui a pouco vai faltar chato para nos ajudar. É verdade ou não é? Para pensar. Porque o ser humano não é brincadeira. É ou não é? E se toda pessoa que você fala, não, não estou nem aí com ele, não, aí, cara chato, e não sei o quê, mas talvez esse chato, ele está sendo um canal de bênção. Está sendo um canal de prosperidade. Porque se você perder esse chato hoje, perdeu outro amanhã, outro depois da manhã, outro depois da manhã, ficou sem chato para trabalhar. Né? Aí depois a pessoa vai falar assim, me perdoa, manda um chato, Senhor. Por quê? Porque as pessoas são assim. E nós é que precisamos buscar de Deus sabedoria. Sabedoria para conseguirmos discernir cada pessoa e tratar cada um de forma individual. Tem pessoas que são super tranquilas. Tem pessoas que você ensinou a ela já entendeu. Tem pessoas que você tem que... Não é verdade? Se você... o pingo no i para alguns é o suficiente, não é? Tem gente que você vai falar o abecedário inteiro e ele não vai entender ainda. Não é? Como o outro disse para mim aquela vez, né? Tem gente que é lá com a música do Silvio Santos. Maestro, qual é a música? Tim! Ele já sabe qual é. Deu só a nota. Tem gente que você tem que cantar ela inteira. E ainda ele vai falar, qual é essa mesma? Qual é? Né? E tem gente que é só dar a nota. Né? Mas qual é a nota? Tim! Aí ele já canta ela inteira. Já entendeu tudo. E tem gente que não. E nós precisamos de discernimento para lidar com cada um. Senão, como será? Isso é para a vida profissional, isso é para a vida conjugal, isso é para tudo. Porque senão, nós sempre vamos dizer que o problema passa por um, por outro, sempre o problema está nas pessoas, nunca está em nós.
e o mundo está errado. E nós sempre estamos certos. E Provérbios fala sobre isso. Eu li sobre isso ontem. O tolo, nem 7 sábios falando para ele, ele entende. Ele permanece ainda com a opinião dele. Pode ser 7 sábios falando com ele. Mas está todo mundo errado e ele está certo. Amém? Pode passar. Diga comigo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, nós sempre devemos pensar assim, tem outros como eu, passando as mesmas coisas que eu estou passando, e estão vencendo. Por que eu não vou vencer? Em todo mundo tem pessoas passando pelos mesmos problemas que nós temos passado. Mas como eles têm lidado com isso? Está lá, ó, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Porque quando nós temos uma fé, nós permanecemos firmes nessa fé. E a fé, lembre-se de uma coisa, né, que é extremamente importante a gente entender. Você está vendo que nós estamos falando, o que engloba, né, a questão fé, são atitudes inteligentes. Não é? Fé não é simplesmente sentimento. Eu acredito em Deus, tá, e daí? O que vai mudar na sua vida? Nada. Se você não conseguir colocar em prática os ensinamentos bíblicos, nada vai mudar. Se chega no dia da dificuldade, você fraqueja, você se mostra, você não entendeu nada. Se você se mostra frouxo no dia da angústia, você não entendeu nada. Se você não se reveste de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, quando chega no dia mau e você se prostra, o que a Bíblia, o que você vai mostrar? É que você não entendeu e você não se revestiu. Quando você deveria estar na posição inabalável, você já se abalou, você não entendeu. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E estão vencendo. Por que você não vai vencer? Por que você não vai vencer? Amém? Nós fazemos escolhas. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. E precisamos ser totalmente responsáveis com as escolhas que nós temos feito. E se nós chegamos e identificamos que uma escolha que eu fiz, ela não foi sábia, não foi inteligente, não foi boa, então eu volto e conserto. Porque eu sou responsável. Totalmente responsável. Ninguém escolheu por mim. Fui eu que escolhi. Eu poderia reclamar da minha vida se eu estivesse aqui no altar hoje dizendo assim para o Senhor, eu não queria estar aqui. Mas fui eu que escolhi. Eu poderia virar para Deus e dizer assim, eu odeio essa mulher que o Senhor me deu. Quem escolheu ela? Quem escolheu essa mulher? Eu. Então eu posso falar assim, eu odeio essa mulher que o Senhor me deu. Opa, eu escolhi ela. Foi Deus não, fui eu que escolhi ela. Foi ou não foi? Então espera aí, eu não posso culpar Deus. Eu escolhi ela. E esses filhos só me dão trabalho, mas eu tive esses filhos. E agora eu preciso analisar como eu tenho conduzido. Sabe o que acontece? Como eu disse, é sempre mais fácil a gente atribuir a responsabilidade
terceirizar a responsabilidade para alguém. É sempre. A gente nunca erra. Nós somos sempre vítimas das circunstâncias. Será que somos? Sim ou não? Sim ou não? Sabe por que o meu casamento dá certo? Porque eu renuncio o tempo todo e minha esposa renuncia o tempo todo. Sabe por que o meu casamento dá certo? Porque senão seria um inferno. Eu sou genioso e minha mulher não é calminha, não. Não se engane com ela. Não se engane com ela. Eu tenho um temperamento forte e ela não é calminha. Mas nós falamos com respeito um com o outro. Nós renunciamos o tempo todo. Não é 100% do meu jeito e não é 100% do jeito dela. Quando eu estou errado, sou homem para dizer que estou errado, e quando ela está errada, ela reconhece que está errada. Eu tenho o prazer de fazer as coisas para ela e ela tem o prazer de fazer as coisas por mim. Nós estamos juntos. Temos que fazer dar certo. E que seja uma bênção. E a gente torna a convivência da gente maravilhosa. Entende o que eu quero dizer? Ah, bispo, mas é algo forçado. Que forçado nada, é tudo espontâneo. Mas todo mundo tem os seus picos. E tem um detalhe, se eu e a minha esposa nós tivermos um probleminha aqui, saiu uma faísca, virou a porta, voltou de novo, nós falamos como se está tudo resolvido. Acabou. Tem esse negócio de ficar carudinho um para o outro, não. Tem esse negócio, não. Falou, resolveu, tá, acabou. E também não tem aquele negócio de falar assim, me pede perdão. Não, se nós já conversamos e tratamos com naturalidade, já está entendido que eu perdoei, você me perdoou, nós pedimos perdão mutuamente. É verdade, não é? Porque tem gente que fica assim, não, você vai ter que me pedir perdão, você não me pediu perdão. Aí o outro fala assim, tá bom, perdão, mas não foi com sinceridade. Estou falando, perdão. Aí, ó, tá vendo? Ó como é que você está falando, não foi com sinceridade. E aí já vira mais uma discussão. O negócio já era para estar acertado, já virou mais uma discussão. É assim ou não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque tem coisas na vida da gente que a gente tem que fazer por onde? O culpado não é Deus, não. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis para fazer com que as coisas funcionem na vida da gente. Agir com inteligência, agir de forma espiritual, orgulho, sentimentos, como nós lemos aqui, né? Desequilíbrio, medo, orgulho, ódio, raiz de amargura. Isso aí não pode fazer parte da vida do homem, não. Isso é lixo. Joga isso fora, isso só destrói a vida do homem. Tem pessoas indo às últimas consequências por causa do lixo orgulho. Nunca reconhece que está sempre certa, nunca reconhece que está errado. Não cede, às vezes, falando da vida profissional, não vai para frente porque não reconhece que não sabe, não é humilde para dizer que não sabe. Não é humilde para dizer, não, eu não sei, eu estou aqui para aprender, eu quero aprender. Eu realmente não sei. Seja humilde, diga, eu não sei. Ninguém é obrigado. Todo mundo, ninguém nasceu sabendo. Mas eu posso aprender. Me ensina, me ajuda. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero evoluir. Amém, pessoal? A gente tem filhos. Esses filhos precisam, a gente não pode ser pais só de sábado e domingo. Ou nem isso. É pais todos os dias. Que acompanhamos, que estamos sempre por perto. Acompanhando, dando direcionamento. Enquanto temos autoridade. Primeiro, por isso que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Nós ensinamos enquanto há tempo para ensinar. Chega um momento que eles vão caminhar com as próprias pernas. Mas se você ensinou, está lá. Quando envelhecer, não se desviará dele. Vai caminhar nessa direção. Está entendendo o que eu quero dizer? A gente ensinou, está lá. Entendeu? Então, por isso nós temos que nos dedicar a isso. Não, isso não é bom para você, isso não é bom para você. Não, essa atitude não é bom. Precisa eliminá-la da sua vida.
esse comportamento não é bom, esse não é o caminho correto para você. A gente ensina o caminho, quando envelhece, não vai se desviar do caminho, porque está lá, a palavra está lá, os ensinamentos estão lá. Eu estou fazendo tudo isso porque o que eu quero que você entenda, nós estamos falando de uma vida plena, de uma vida plena, e ninguém é como nós. E se nós quisermos que todo mundo seja igual a nós, não vai dar certo. Nós precisamos aprender a respeitar os demais. Então, isso começa pela mudança em nós. Às vezes a gente quer que o mundo mude para a gente ser feliz, quando, na verdade, nem nós mesmos mudamos. É assim ou não é? Nós queremos que tudo e todos mudem, quando, na verdade, nós não mudamos. Diga comigo, se te mostrares frouxo, fraco, no dia do problema, da adversidade, a sua força será pequena. No dia mau, o que você faz? Desiste ou resiste? E permanece o quê? Inabalável. Inabalável. Não desiste, resiste e permanece inabalável depois de ter feito. Então, o que você precisa fazer, você precisa fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. E permaneça inabalável. E resista. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos problemas. E tem gente vencendo. Por que eu não vou vencer? Se tem gente vencendo, você também vai vencer. Se tem gente chegando lá, você também vai chegar. Vai ou não vai? Então, o maior problema, as maiores deficiências que carregamos são internas. E precisamos trabalhar isso. Espera aí, eu posso. Tem gente conseguindo, eu também posso. Tem gente alcançando, eu também posso. Tem gente reagindo bem, eu também posso. Isso é um treinamento. Eu vou treinar isso dentro de mim. Eu vou treinar porque eu também posso. E aí você vai conseguir fazer algumas coisas importantes. Você vai conseguir resistir, perseverar naquilo que você começa e nunca poderia. Primeira coisa que eu quero dizer, você não vai vencer se você não lutar com Deus para alcançar a sua bênção. Deus está esperando isso. Quando você não é perseverante, quando você vem um dia e não vem, quando você vem um outro dia e não vem, você tem que aprender a lutar com Deus, para que a bênção de Deus seja derramada sobre a tua vida. Você precisa aprender a lutar com os homens, e lutar com os homens é usar a sua fé, vencê-los pela fé. E você precisa aprender a lutar com o diabo, e vencer o diabo com a autoridade que foi dada a você. E se você não faz isso também, está explicado. A gente está contando com a sorte, esperando cair do céu, ignorando todos os bons ensinamentos que recebemos. Estamos ignorando tudo. E aí, só para fechar o raciocínio, vai para a última referência bíblica, que aí mostra a que ponto as pessoas chegam, né? Se eu lesse aqui, 1 Samuel 11, você vai ver o povo de Deus sendo atacado, você vai ver um rei submetendo a mais profunda humilhação, dizendo, olha, tá bom, eu tenho misericórdia de vocês, mas é o seguinte, deixe que eu arranque o olho direito de vocês. E o povo cogitando aquilo. Passar pela humilhação de arrancar o olho direito. Aceitando aquilo que não podia aceitar. Se eu der sequência aqui, faça um trato conosco e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um trato com vocês sobre a condição que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades já disseram, dei-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Aí, nós vamos aceitar. Mas olha aqui, passa por favor. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram
o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, diga comigo, o Espírito de Deus apoderou-se dele, lê ali. Outra tradução, indignado. Ele ficou, diga comigo, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso. Furioso com o quê? Contra aquela situação. Furioso, indignado contra aquela situação. Ele não aceitou aquela situação e se levantou com um espírito ousado, se levantou com uma coragem ousada, se levantou. O que fez aquilo? Você não pode aceitar aquilo que Deus não tem para você. Você vê quem fez isso? O Espírito. O Espírito de Deus. Que isso? Arrancar o olho direito, passar por essa humilhação. Quantas pessoas, você viu? Eu aceito fazer o trato desde que eu humilhe. Diga comigo a palavra, humilhe. Você vê que não era para passar por aquela humilhação. Quantas pessoas têm passado por muitas e terríveis humilhações? E não é. Você vê que o Espírito de Deus, ele move a pessoa a reagir contrário àquilo que Deus não tem para ela. Mas se a pessoa não busca Deus, como é que ela vai reagir? Se a pessoa não busca o Espírito de Deus para a sua vida, como ela vai reagir? Como é que ela vai ser tomada pelo Espírito de Deus, e essa força, essa indignação, essa revolta de forma positiva, que a leva a agir de uma forma que muda a sua situação. O Espírito entrou, ele se levantou, e no outro dia, na hora do almoço, estava eliminado o problema. Estavam comemorando a vitória. No outro dia, na hora do almoço, até o meio-dia, aquilo ali já tinha acabado. Algo que eles já estavam, a maioria, já... peraí, vamos lá, vamos mandar mensagem, se nada acontecer, então a gente se sujeita, aceita essa humilhação. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso. Indignado. Revoltado. E se levantou para mudar aquela situação. Será que muitos não estão passivos, aceitando como natural algo que não pode ser aceito? Situações, problemas, humilhações, limitações. Deus não tem isso para você, não. E se você se levantar com muita força, com outra postura, eu vou lutar com Deus. Eu vou lutar com Deus. Deus vai me abençoar. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, como Jacó. Daqui para frente eu vou vencer os homens pela fé. Porque enquanto eles vêm comigo na maldade, eu vou na fé. Porque enquanto Jacó estava enganando ele, enquanto Labão estava enganando Jacó, ele estava orando, descascando varas e colocando no bebedouro das ovelhas, e levantando os olhos e enxergando, nascendo como ele precisava. E vencendo. Mudou 10 vezes o acordo e ele continuou prosperando. Porque não parou, não desistiu, não fraquejou, não vacilou, não foi frouxo no dia mau, no dia da adversidade. E você precisa aprender a lutar
contra o diabo e as humilhações que o diabo quer causar na sua vida. Lutar com força, se levantar, com espírito, com coragem, com ousadia. Não. Eu vou lutar com Deus, eu vou lutar com os homens, e eu vou lutar com o diabo, e vou vencer, vou prevalecer. Trata aquilo que te faz parar todas as vezes. Todas as vezes que algo acontece de maneira diferente daquela que você espera, talvez você seja aquela pessoa que desiste, que fraqueja, que se abala. Trata isso. Trata isso. O que te faz parar continuamente? Por que se você sempre desiste? Por que você vai desanimando sempre? Aí está o problema. Trata isso. Foca nisso, não chega. Chega, eu vou dar continuidade, eu vou colocar mais força. Porque Deus quer e tem para você uma vida plena, uma vida abundante. Deus quer que você desfrute de prosperidade, ausência de necessidade. Deus quer que você viva uma vida familiar extraordinária, gloriosa, abençoadíssima. Mas precisa fazer o que precisa ser feito. Não diga assim, a culpa é do meu patrão, a culpa é do governo, a culpa é minha, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eles não são responsáveis pela minha vida, eles não são responsáveis pela minha prosperidade, eles não são responsáveis pelo meu sucesso. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e Deus vai me honrar. Ah, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Não, faça a tua parte. Faça a tua parte. Faça a tua parte, Deus vai te honrar. Faça a tua parte. Mude. A Bíblia nos ensina, quando você quer que alguém mude, mude primeiro você. Faça aos outros aquilo que você quer que vos faça. Se o seu marido não é carinhoso, se a sua esposa não é carinhosa, seja você. Seja você, comece por você. E quando o outro fizer, corresponda. Corresponda porque você quer viver uma vida abençoada, você quer ter paz, quer ter harmonia no lar. Faça você. Lute por aquilo que você quer. Lute por aquilo que você tem como objetivo. A saúde que você traçou como meta para você, lute por ela. Você é o responsável, não é ninguém. É você que vai colocar dentro de você as coisas certas, você que vai comer da maneira certa, você que vai beber da maneira certa. Ninguém é responsável, é só você. Seja inteligente. Deus tem uma vida gloriosa, não fraqueja não. Não seja frouxo no dia da adversidade. Não seja frouxo. Você quer aqui? Primeiro Deus olha para você e diz: você se mostrou frouxo. E quando você se mostra frouxo, fraco, os homens também vê. A gente pode até tentar esconder, mas está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Não. Se mostra forte. Forte, perseverante, corajoso. Inabalável, aquele que segue inabalável. Eu posso. Eu sou responsável por uma vida gloriosa, abençoada, e eu vou vivê-la. Eu vou lutar com Deus, eu vou lutar com os homens, eu vou lutar com o diabo, vou vencer. Eu tenho fé para isso. Se preciso for, vou lutar contra mim mesmo, contra os maus pensamentos, sentimentos, péssimos hábitos que eu contraí ao longo da vida. Os péssimos hábitos. Outro dia eu atendi um cara que ele disse assim:
eu estou há 3 anos, eu estou 3 anos desempregado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu entrei no emprego, o meu patrão, com inveja de mim, começou a me perseguir. Aí, acabou me mandando embora. Falei, tá, e o segundo? O segundo emprego, me prometeram uma coisa, e aí, eu trabalhei os primeiros meses, não cumpriram com aquilo que falou. Aí eu falei, aqui eu não vou ficar. Tá, e aí? E de lá para cá? E aí a história foi se repetindo. Eu falei, você não caiu a ficha que o erro está em você, rapaz? Você não caiu a ficha que o problema está em você? E se você continuar agindo dessa forma, você não vai sair do lugar? Você está jogando e terceirizando a sua responsabilidade, jogando a responsabilidade sobre as pessoas, então você é vítima das circunstâncias, você não tem se comprometido, você não tem dado o seu melhor, automaticamente você se faz desnecessário. O outro, eu era o mais novo, me mandaram embora, estava tendo um corte na empresa, e aí eu era o mais novo e me mandaram embora. Legal, você sempre é o primeiro. Por quê? Será que você não se faz desnecessário? Será que você não está transmitindo alguma coisa a todas essas empresas que você não é o que eles buscam para a empresa? Você é um cara desinteressado, descomprometido, não tem compromisso, não tem empenho. É isso. Nós temos tudo para sermos extraordinários, acima da média. E o Espírito de Deus, Ele fala com você hoje, assim como tomou a Saul, e Saul ficou furioso com aquela realidade. Será que não está na hora de você ficar furioso com esta realidade? Indignado e dizer, não, chega. Chega. Porque nós falamos de 3 coisas aqui. Jacó lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu. Está lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, e sim contra o diabo. Às vezes a pessoa luta com os homens, mas não luta com Deus. Às vezes a pessoa quer lutar com Deus e não usa a autoridade que Deus deu a ela para lutar contra o diabo. E está sempre ação incompleta. E a Bíblia diz que a fé tem ação completa e não incompleta. Não aceite mais. Fique furioso, indignado. E diga a você mesmo, eu não aceito não viver aquilo que Deus me chamou para viver. Vida e vida em abundância, uma vida gloriosa, uma vida abençoada, eu não aceito. Diga aí no teu lugar, diga, eu não aceito somente esse resultado. Talvez você não está feliz com o resultado, mas também está conformado, está passivo. Não, fique furioso e diga, chega, eu não aceito esse resultado, eu não aceito essa medida, eu não aceito permanecer onde eu estou, eu não aceito um mês ter muito, no outro mês tem pouco, eu não aceito ficar fazendo cálculo, conta, para pagar as contas nessa dificuldade, eu não aceito. Está na hora de se indignar, está na hora de ficar furioso e dizer, não, se eu tiver que lutar, eu vou lutar. Eu vou lutar com Deus, eu vou lutar com os homens, e o diabo não vai me vencer, porque eu vou lutar com ele e vou vencer. Eu vou lutar comigo mesmo, eu vou confrontar, porque ninguém é responsável pelo meu sucesso, ninguém é responsável pela minha vida, eu sou responsável e eu vou assumir a minha responsabilidade naquilo que eu preciso assumir. Mas chega, em nome do Senhor Jesus.